Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Exatamente. Esse é o episódio de número 7 e aqui comigo Felipe Feliciano, comandando esse projeto que está ajudando muitas pessoas a esclarecerem suas dúvidas sobre a hipnose, né? E todos os benefícios que ela pode trazer para a vida das pessoas, né? Muitas pessoas procurando o trabalho com os hipnoterapeutas para resolver situações, resolver problemas. E Felipe, eu gostaria de abrir esse 7º episódio com você, justamente já entrando nessa linha. A hipnose, como é que ela age de fato, né? Porque a gente falou sobre a nossa mente e tudo mais e tal, e como é que ela consegue trazer resultados tão positivos, como é que ela consegue realmente ser essa terapia tão buscada hoje e as pessoas entendendo melhor sobre isso, estão desfrutando dos benefícios que ela traz? Sem dúvida. Para a gente poder falar sobre o porquê que a hipnose é tão eficaz, né, tão efetiva, eu acho que cabe aqui eu falar sobre a definição da hipnose. Porque a definição da hipnose, por si só, ela explica o porquê que ela é tão eficaz, tão efetiva em relação a tantas outras terapias que existem por aí. E a definição básica da hipnose é que hipnose nada mais é do que atravessar o fator crítico da mente consciente, ou seja, aquele crivo, aquela barreira, aquele guardião da mente subconsciente que está lá no consciente, atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo, aceitável. Recapitulando, hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo, aceitável. E o que isso significa, primeiro de tudo? Atravessar o fator crítico da mente consciente. Para que a sugestão seja aceita ou entre dentro do subconsciente, ele tem que passar pelo nosso consciente, ou seja, ele tem que passar pelo crivo do consciente. O consciente tem que permitir que a sugestão entre no subconsciente. E isso já cai por terra uma das primeiras e das mais famosos mitos sobre a hipnose, que é fazer algo contra a vontade. Né? Em hipnose você nunca vai fazer nada contra a vontade, porque hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente. Então, você precisa passar pelo consciente para que algo seja estabelecido. E se algo for minimamente inaceitável, né, ou aquela pessoa, o indivíduo não concordar com aquela sugestão, ela é bloqueada pelo fator crítico, que é esse guardião. E a segunda parte é estabelecer no subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo, aceitável. E uma frase, um termo dessa definição que confunde as pessoas é essa questão de ser exclusivo, aceitável. O que quer dizer exclusivo, aceitável? Significa aceitável para aquele indivíduo particularmente. O que é aceitável para mim não necessariamente é aceitável para você. Então, estabelecer no subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo, aceitável, significa daquela sugestão ser direcionada, voltada e preparada para aquele indivíduo exclusivamente, para que ele aceite aquela sugestão. Né? Então, só é possível acessar o subconsciente com a anuência do consciente e estabelecer lá dentro do subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo, aceitável. Quando a gente fala sobre isso, é muito importante entender que, primeiro, como eu já disse, ninguém faz nada contra a vontade, e para que a hipnose aconteça, por definição, a gente fala que precisa de duas coisas, Walter. A primeira delas é querer, e a segunda, seguir as instruções. Querer, parte do querer é, de fato, querer passar pela experiência, querer se libertar daquela sintoma, daquela sensação que vem incomodando, no caso da terapia, assim como tirar todos os mitos, as dúvidas, os medos que as pessoas têm sobre a hipnose, e seguir as instruções é simplesmente segui-las. Né? Se eu digo, imagina tal coisa, você imagina. Se eu digo, vai por aqui, você vai por aqui. A hipnose e o hipnotista nesse processo, ele é só o GPS, ele é só o guia. Eu posso dizer para você, vai por aqui, né? No caso do GPS no carro, vira à direita. Se você mentalmente quiser virar à esquerda, você pode virar. Mas sem dúvida, se você não seguir as instruções daquele GPS, ele não vai te guiar para o objetivo que você deseja. Então, nós como hipnoterapeutas somos só instrumento de transformação.
Nós somos só guias para que aquela pessoa permita que aquela transformação aconteça na mente dela. E aí a gente imagina o seguinte, digamos que uma pessoa vai, procura, faz o tratamento, né, faz uma sessão de hipnose, foi super aberta e acessível para que essa barreira seja transposta, esse portal do consciente se abra para o subconsciente, e para ela funcionou de maneira perfeita. E aí existe uma tendência natural das pessoas, né? Nós como seres humanos queremos que os nossos pares, as pessoas que a gente ama, também desfrutem de boas coisas, que elas possam ter a mesma sensação positiva que nós tivemos. E aí eu chego na minha casa e falo assim, nossa, fiz uma sessão de hipnose, foi super bom, superei isso, já marquei para você lá, hein? E fala lá para o marido, para o filho, para a esposa, para a avó, para a mãe, para o pai, seja lá para quem for. E aquela pessoa não acredita nisso, ela acha que é tudo bobagem, que não vai alcançar o objetivo, e ela, de maneira forçada, ela vai até essa sessão. Essa pessoa tem grande chance de não conseguir obter resultado nenhum, porque ela já botou várias trancas nesse portal, é isso, Felipe? Grande chance não, eu diria que não existe chance alguma disso acontecer. Inclusive, esse caso que você relatou, né, de ir um da família e já marcar para o próximo sem a anuência desse terceiro, desse familiar, da forma que eu trabalho, que eu recomendo a todos os meus alunos que eu formo a trabalharem, não marquem. Porque isso é o segredo do fracasso, né? Fazer a terapia em alguém contra a vontade, porque alguém quis, alguém indicou, é a pior coisa que pode acontecer, porque não necessariamente aquela pessoa está disposta a assumir o controle. Não necessariamente aquela pessoa está disposta a enfrentar os seus medos, os seus problemas, os seus monstros internos, para verdadeiramente se libertar deles e assumir o controle. Então, óbvio, acontece muito comumente, vem alguém da família fazer terapia e logo depois que essa pessoa sai, ela sai tão bem, tão transformada, tão leve, tão feliz com aquilo, que ela quer que as pessoas conheçam sobre hipnose, querem que passem pela experiência, e acontece não raramente de eu atender a família toda. Né? Existem vários casos em que eu atendi a filha, depois eu atendi a esposa, depois eu atendi o marido, o irmão, enfim, periquito, papagaio, todo mundo. Mas sempre que isso acontece, qual que é a forma que eu procedo, que eu faço? Tudo bem, você quer agendar para sua esposa, para o seu marido, me passa o contato dele, eu quero falar diretamente com ele para saber se ele também quer fazer o processo. Certo? Isso se tratando do marido para a esposa, da esposa para o marido, do pai ou dos pais para o filho, certo? Mesmo uma criança tem que querer. Se os pais obrigam ela a fazer, ela não vai se abrir a passar pela experiência, ela vai achar que algo que ela não quer vai ser exposto, enfim, e nada acontece. Então, óbvio que acontece a indicação, óbvio que acontece esse efeito de vir a família toda para fazer terapia, mas eu faço questão de falar individualmente com cada pessoa para ter certeza se cada pessoa quer fazer o processo. E eu acho que é a grande chave, né, para dizer, para mais um mito para ser desmistificado, né? Mas isso aí funciona para um, não funciona para outro, e as pessoas precisam entender isso, né? Funcionou muito bem para um, porque ela, como o Felipe felizmente exemplificou aqui, ela deixou esse portal de acesso ao subconsciente aberto para que ela queria acessar aquilo, ela queria resolver, já tinha essa predisposição. A outra pessoa que talvez não tenha obtido retorno, não tenha obtido o desejado, é porque ela estava travada, ela já veio com o pré-conceito de não querer acessar nada, né? Ela deixou aquilo fechado, então não tem como o Felipe disse, né? O hipnoterapeuta, ele é o GPS, né? Quem vai guiar esse carro que vai acessar esse ponto é a própria pessoa, que não vai fazer nada que ela não queira, que não vai contra a sua natureza, né? E dentro desse conceito precisa querer, né? É a mesma coisa, funciona para qualquer tipo de tratamento, claro, né, Felipe? Claro. Nós estamos falando de uma terapia que tem obtido excelentes resultados, de muito sucesso, trazendo benefícios incríveis para muitas pessoas, mas se você for no médico achando que você não vai, ele não sabe, não tem a cura para o seu problema,
ele pode receitar milhares de remédios, você vai tomar todos eles, como a gente falou em outros episódios, já vai mandar uma informação que aquilo não vai fazer efeito nenhum para você. Não é inclusive o médico, se ele te prescreve um medicamento para o seu tratamento, se você não fizer a sua parte, que é ir lá na farmácia comprar ou fazer o que quer que seja para fazer o tratamento, ele não vai acontecer, certo? Então, o médico, ele é o orientador, ele traz o caminho ali, né? Se você decide fazer aquilo, você vai tomar a decisão, você vai comprar, você vai tomar, e isso mesmo assim não necessariamente vai te dar o resultado, mas o médico ele está lá para te dizer por onde ir. Ele também é o GPS, só que ele é o GPS medicamentoso, né? Ele é o GPS com base no conhecimento e no estudo médico, clínico. E o que a gente faz é, entendendo como a nossa mente funciona, ser esse GPS da mente. E uma coisa que eu sempre explico para os clientes, para todo cliente que eu vou atender, é a importância da atitude mental correta, Walter. Existem 4 tipos de atitude mental, mas só uma delas funciona verdadeiramente. A primeira atitude mental é a seguinte: eu gosto dessa sugestão e sei que ela vai funcionar. Eu gosto e sei que ela vai funcionar. E das 4, essa é a única que verdadeiramente funciona. Porque quando eu tenho na minha mente essa atitude mental de eu gosto e sei que vai funcionar, eu estou pronto, preparado e aberto para que aquilo funcione. Estou com a atitude mental correta. Existe a segunda atitude mental. Eu gosto e espero que funcione. Esperar, tentar, tudo isso eu presumo falha. Então, se você quiser que algo não aconteça, você fala, eu espero que dê tempo de ir na sua casa no fim de semana. Quantas vezes você já disse isso aí, né? Se der tempo eu vou, espero que dê. Quando a gente diz, a gente não vai, porque tentativa presume falha. Esperar, tentar, tudo isso presume falha. Então, essa atitude mental, ela não é a que vai trazer sucesso para a terapia, né? Óbvio que muitas pessoas vêm até mim com essa atitude mental do tipo, poxa, eu já tentei de tudo. Já tentei tomar remédio, já tentei tal terapia, já tentei tal outro procedimento e nada resolveu essa minha questão, esse problema que eu tenho. Mas a hora que ele está na minha frente, eu explico isso para ele, ele precisa entender que ele precisa querer e seguir as instruções e principalmente que só a atitude mental de eu gosto e sei que vai funcionar, funciona. Certo? Então, a terceira atitude mental é não sei, soa meio desconfortável para mim. Se a sugestão que eu dou soa minimamente desconfortável para aquele sujeito, para aquele cliente, para aquela pessoa, como eu já disse, ela bate no fator crítico e não entra. Simples assim. Então, se qualquer sugestão for desconfortável, ela vai bater e vai ser rejeitada pela mente subconsciente. E a terceira atitude mental é eu não gosto. Certo? Então, não gostei dessa sugestão e, óbvio, essa não funciona. Certo? Então, as 4 atitudes mentais, das 4 atitudes mentais, a única que funciona é eu gosto e sei que vai funcionar. Óbvio. Durante o processo, enquanto a gente está lá durante a hipnose, a pessoa não precisa ficar lá, eu gosto e sei que vai funcionar, eu gosto e sei que vai funcionar, eu gosto e sei que vai funcionar, mas ela tem que manter claro que toda sugestão que eu der ao longo do processo terapêutico é em prol de acessar aquilo que a incomoda, ressignificar aquilo e tirar isso da mente subconsciente. Você falou que acha muito importante sempre, obviamente, ter esse bate-papo, né? Até para saber qual é a situação, o que a pessoa está buscando em relação àquilo lá. E eu acredito, Felipe, que você deve extrair uma série de informações até para transformar esse caminho mais suave para a pessoa, né? Dependendo da situação que a leva a ter esse desconforto, leva essa pessoa a ter essa dificuldade com algum ponto ali, né, que ela quer acessar. Você também, enquanto profissional, né, isso é importante, né, além de saber que a pessoa não vai de forma alguma contra a sua natureza, contra aquilo que não lhe condiz com alguma situação, você vai respeitar totalmente aquele caminho ali, até porque com toda a experiência que você tem, você sabe que se você propor alguma coisa que, por mais que seja suave para você, mas se entrar numa área de estranheza, obscura ou desconforto para aquela pessoa, não vai atingir o objetivo. Vou citar um exemplo para você do que eu estou querendo dizer. De repente, dentro de uma das questões,
você, na sua conversa, você percebeu que a pessoa tem uma fobia absurda por água, por exemplo, né? Porque a gente conhece muitos casos e acredito que deve ser uma das fobias mais top 10 aí procuradas, né? Pessoas que não conseguem molhar da cintura para cima, que já se vê em situação de perigo dentro de uma piscina e tudo mais. Você sabendo disso, se você propor um caminho, por mais lindo que seja, com muita água, uma cachoeira, não sei o que, isso também é um trabalho importante do profissional que vai respeitar isso para que nesse caminho do desbloqueio do medo da água, esse barulho de cachoeira, esse volume que pode estar acontecendo, pode causar um problema também para ela, não é isso? Quando a gente fala sobre tratar as questões, né, principalmente na forma em que grande parte do processo da hipnoterapia acontece, né, na terapia regressiva, como eu trabalho na maior parte dos casos, que é entender onde foi que aquilo foi aprendido, programado, instalado lá na mente subconsciente, muitas vezes a gente precisa enfrentar os nossos monstros, enfrentar as questões que nos incomodam e talvez trazer à tona fatos, situações que foram desconfortáveis, como talvez nesse caso que você disse, momento onde eu me afoguei, momento onde eu tive uma situação que eu vi alguém se afogando, enfim, sei lá, o que seja nesse exemplo que você trouxe. Isso sim é importante. Por quê? É importante que a gente acesse esse momento não para doer aleatoriamente, não para sentir aquela sensação à torta e direito. É o sentir para não sentir mais. É o sentir aquele fato, entender aquele fato para saber o porquê que aquilo aconteceu, para resolver, ressignificar, reinterpretar aquele fato com a maturidade que você tem hoje, com a compreensão que você tem hoje e principalmente com o desejo consciente de mudança, que é o que te faz vir até mim ou até um profissional hipnoterapeuta e lá e tratar aquela questão. Então, enfrentar esse desafio, enfrentar essa questão que causa essa dor, né, esse problema, não é enfrentar a torto e direito, é enfrentar para não precisar enfrentar mais. É enfrentar pela última vez para que aquilo deixe de interferir na sua vida e você verdadeiramente assuma o controle. E nessa forma de ter esse acesso e escrever uma nova história, vamos falar assim, quem escolhe essa história é a própria pessoa. Claro, como a gente já disse em episódios anteriores, o que nos traumatiza nunca é o fato, mas a interpretação que a gente dá para aquele fato. Então, a forma que o processo terapêutico é conduzido é para que a gente ressignifique aquele fato, né? Para que a gente dê um novo significado, para que a gente o reinterprete, olhando para aquele fato com outro prisma, com uma outra ótica e com a ótica da pessoa que deseja não sentir mais aquilo. E quando a gente fala isso a nível consciente, Walter, isso soa um pouco simplista, né? Mas eu quero mudar, então só querer mudar conscientemente adianta alguma coisa? Conscientemente as pessoas já querem mudar, mas não conseguem. Por isso que procuram um profissional, uma terapia, seja ela qual for, né? Que precisam desse auxílio terapêutico para causar essa transformação na sua mente, nas suas atitudes e comportamentos. O que acontece durante esse processo é que tudo isso que ele deseja conscientemente é realizado a nível subconsciente. E quando a gente fala de nível subconsciente, a gente está falando de fato com a nossa real versão, com as nossas emoções, com os nossos comportamentos, com os nossos padrões, com a razão para aquilo tudo acontecer lá dentro da nossa mente. Então, existe uma questão que as pessoas falam muito sobre a mente, as terapias conversacionais e as terapias utilizando a hipnose. Qual que é o grande ponto de uma terapia conversacional? E vamos abrir parênteses aqui. Elas são igualmente muito efetivas, eficazes e têm os seus resultados. Mas eu acredito que a terapia conversacional, ela fala com essa parte sua que está me ouvindo agora, com a sua mente consciente. E a sua mente consciente, ela tem 1001 razões para bloquear as emoções se for necessário. Para se proteger, a autopreservação, como a gente já falou em episódios anteriores, ela está lá para evitar que aquilo seja exposto. Então, o que acontece frequentemente em terapias conversacionais é como se a gente tivesse aquela cebola com miolo podre lá no meio e a cada terapia você vai tentando tirar uma casca, né? Uma folha, uma camada daquela cebola para tentar encontrar o que está podre lá dentro e resolver a questão.
Só que o grande problema é que, assim como a cebola, nós somos seres vivos, nós somos indivíduos que seguimos vivendo. E quando é tirada essa casca de uma sessão para outra, né, no modelo conversacional, a casca ela não está lá à toa. A casca na cebola, né, dando um passo atrás, ela está lá para proteger a semente. A razão pela qual existem as cascas é para proteger a semente que está lá dentro. E quando você tira uma casca, a cebola ou a nossa mente entende assim, opa, estão tentando acessar algo que eu não posso impedir que seja acessado. E aí essa casca se refaz, maior, mais grossa e mais dura ainda. Por isso que tantas formas de terapia conversacional até tem o seu avanço, até tem a sua eficácia, mas efetivamente não causam essa transformação nem de forma eficaz, nem de forma rápida como a hipnoterapia. Porque elas ficam tentando descascar a cebola camada a camada. Isso é um processo muito árduo. E usando a mesma analogia da cebola, o que a hipnose, o que a hipnoterapia faz, né, que é a hipnose para fins terapêuticos, o que a hipnoterapia faz nada mais é do que fazer um furinho de broca naquela cebola que está podre por dentro, vai lá, acessa lá dentro, que é onde está a real versão do porquê está podre, aí ela vai descobrir que tem um bichinho que se originou lá dentro, que está comendo o miolo, vai lá, retira, limpa tudo que está podre lá dentro e tampa de novo. É isso que a hipnoterapia faz e é por isso que a hipnoterapia é tão eficiente, tão eficaz e tão efetiva. Porque ela vai direto na causa, ela não fica tentando descascar as camadas para identificar talvez o que está lá dentro, daquilo que precisa ser protegido ali. A gente pode dizer também, Felipe, que a hipnoterapia é um caminho para te ajudar a reescrever uma história que te incomoda do passado também? Sem dúvida, sem dúvida. Reescrever uma história, ela pode ser feita de várias formas, inclusive com terapias conversacionais, com vários tipos de terapia. A diferença da hipnose, da hipnoterapia, é que ela faz isso a nível subconsciente. E quando a gente faz a nível subconsciente, tudo isso se potencializa. E vale fazer um parênteses novamente aqui. Esse exemplo que eu dei da cebola, entre a terapia conversacional e a hipnoterapia, não desmerece a terapia conversacional. Ela é muito boa, ela é muito efetiva também, e ambas são complementares. Sim. Certo? É fundamental para o bom profissional que ele saiba mais de um formato, mais de um modelo de terapia para que ele possa agir com aquela pessoa, porque nós não somos receitas de bolo, né? Nós não somos padronizados. Então a gente não pode se limitar a um padrão para tratar a todo mundo, né? Não existe só um tipo de agrotóxico para matar todas as ervas daninhas. Sim. Certo? Então, dependendo do tipo de invasor que está ali, a gente precisa abordar de uma forma diferente. Então, tudo isso é complementar. A hipnoterapia é considerada uma terapia alternativa. Então, ela é uma terapia complementar alternativa. Ela não substitui um atendimento médico, ela não substitui um atendimento psicológico, ela não substitui um atendimento psiquiátrico, nada do tipo. Ela complementa tudo isso e potencializa os resultados de todas elas. E dentro desse espectro de atuação, você poderia citar algumas coisas assim que já passaram pelo seu consultório, ou por profissionais, por colegas e tal, dos mais diversos casos? Então, por exemplo, alergias, fobias, medos, traumas... Ansiedade, tabagismo, alcoolismo, vício em drogas, enfim. Eu já tratei praticamente tudo que você possa imaginar, eu já tratei. Eu acho que essa pluralidade de casos que são tratáveis em hipnose são porque o nosso corpo ele tem uma razão para trazer aqueles sintomas, como a gente já disse. Ele só sente aquilo porque ele está nos avisando que algo está errado, e usar a ferramenta de entender melhor a nossa mente só complementa tudo isso. E hoje em dia eu sou instrutor de hipnoterapia, né, formo hipnoterapeutas, e felizmente grande parte não, mas uma boa parte dos alunos, eles são psicólogos, eles são psiquiatras, eles são médicos, são obstetras que querem levar para a área da obstetrícia, são alergologistas que querem levar para a área da alergologia, são pós-cirúrgicos, enfim, são pessoas que já utilizam as suas bases, seus conhecimentos que são muito eficazes
e aprendem a hipnoterapia, que é uma ferramenta muito eficaz para potencializar tudo aquilo que eles sabem. Então, a hipnoterapia ela é um potencializador de qualquer processo terapêutico porque ela fala ao subconsciente. Muito bom. Felipe, gostaria de concluir mais alguma coisa esse episódio 7? É isso, fechamos o episódio 7 falando sobre a hipnose, o funcionamento da mente e, principalmente, a necessidade da pessoa permitir que aquilo aconteça. A gente até gostaria de ficar mais, né? Mas tem tantos outros assuntos e você que acompanha o Exatamente, continue aí, recomende para os amigos, compartilhe com as pessoas que você gosta. Com certeza nós vamos abordar outros temas de grande interesse também. E se você quiser sugerir alguma coisa, coloca aqui nos comentários, logo abaixo aqui da nossa postagem, né? Ou então entre em contato com o Felipe pelo Instagram dele. Exatamente. Se você tiver sugestões de temas ou até mesmo dúvidas sobre aquilo que a gente conversou aqui, eu estou à disposição. É só me procurar lá no Instagram, @FelipeFeliciano. Vou ter o maior prazer de conversar com você e talvez trazer o seu tema, a sua dúvida aqui para a mesa do podcast Exatamente. Valeu, gente. Obrigado pela companhia, pela audiência de vocês auditiva ou visual e até o nosso 8º episódio. Exatamente. É isso aí. Até a próxima.